Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Para mim é uma grata alegria de retornar a esta instituição, CETRASC, que especialmente eu tenho um preito de gratidão muito grande pelo CETRASC, até pelas grandes jornadas de atividades espíritas que já ocorreram nesses últimos 45 anos. Eu comentava com Raimundo que as instituições espíritas na Terra, ela se inicia com o seu projeto no plano espiritual. Quando eu vi a história de 1873, o espírito Benedito, com 2 I, o século XIX foi marcado, especialmente 1873, tanto no plano espiritual, as egrégoras espirituais que circundavam o Brasil na época da monarquia, as comunidades de espíritos, de quilombolas no plano espiritual, as colônias espirituais de quilombolas, e certamente essa entidade espiritual, Benedito, certamente fazia parte dessa grande egrégora espiritual, que entre 1873 a 1973, 100 anos depois, iria surgir aquele grupo pequeno com Dona Nicinha e Avani. E eu comentava com Raimundo que todos nós que nos tornamos trabalhadores da seara espírita e que nos vinculamos na casa espírita, temos os nossos antecedentes espirituais. Houve um planejamento reencarnatório de cada um de nós para fazermos parte deste grande projeto da evangelização do Cristo na Terra. E este projeto se iniciou há mais de 2000 anos, quando ele colocou as suas pegadas no orbe terrestre. Ele se vincula a um veículo físico e que ele vai ser conhecido entre todos nós como Jesus, o Filho do Homem. E que ele iria se intitular com toda a justiça como Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E durante aquele jovem rapaz, na narrativa de Amélia Rodrigues, ele tinha aproximadamente 1,78 m de altura, cabelos longos, cor de ambá encaracolado, um olhar enigmático, penetrante. E quando ele caminhava pela lagoa, pelo mar de Genezaré, naquele mês de setembro, início da primavera, que no hebraico setembro significa Nissan, aquele jovem rapaz, oriundo de mundos altamente evoluídos, aquele espírito que veio do ventre materno de uma jovem moça de 20 anos de idade, que se tornaria Maria de Nazaré, recebeu no seu ventre o espírito mais evoluído que esteve na Terra. O próprio governador espiritual da Terra estava entre todos nós. E durante a sua trajetória luminosa, durante a sua trajetória de iluminação, ele iria apresentar um grande projeto. Este projeto era o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos.
Em um determinado momento, Jesus vai dizer que ele enviaria um Consolador prometido e que este Consolador prometido ficaria até o fim dos tempos. Este Consolador prometido iria aparecer no cenário da Terra por volta do ano de 1857, do século XIX. Por volta do dia 3 de outubro de 1804, data de nascimento de um bebê recém-nascido que seria o porta-voz dos espíritos da Terra, se tornaria Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que mais tarde assinaria o nome de Allan Kardec. E quando ele estava no plano espiritual, esses espíritos, Kardec e tantos outros, Bezerra de Menezes, isso no final do século XVIII, início do século XIX, foi arquitetado, planejado a elaboração da reconstrução da implantação do Evangelho do Cristo na Terra, agora em novas paragens para o orbe terrestre. Em 1938, entre o mês de setembro, de agosto a setembro, Francisco Cândido Xavier, ele vai psicografar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este livro foi psicografado em 34 dias. Lembrando a vocês que, além do livro Brasil, Coração do Mundo, que foi escrito pelo Chico de agosto a setembro, mas nesse mesmo ano de 1938, Chico Xavier também iria psicografar o livro A Caminho da Luz, que é um tratado de sociologia da história da humanidade, no mesmo ano de 1938. E quando Chico, como médium, como instrumento de psicografia, ele iria receber do próprio escritor, que em vida física, Humberto de Campos, ele, aos 23 anos de idade, se tornou o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos tinha 23 anos quando se tornou um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. E ele era um autodidata. Ele escrevia obras que a maioria dos espíritas desconhece, a literatura escrita por Humberto de Campos Veras em vida, e que são obras profundas. Algumas obras você vai encontrar na Biblioteca Central aqui de Salvador, ou no Gabinete de Leitura Portuguesa, ali na Praça da Piedade. Quando Humberto de Campos, ele, por volta na década de 30, ele desencarna. E quando ele chega ao mundo espiritual, com toda a sua bagagem de escritor, de literato na Terra, ele recebe a proposta do mentor espiritual de Chico, Emmanuel, para descrever a história do Brasil. Ele vai narrar a história do nosso país neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E por que foi intitulado este título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Porque este nome, como se comemorou os 500 anos do Brasil e Portugal, no Congresso Espírita que teve aqui no Centro de Convenções, eu falei com um português, um lisboeta, que o Brasil era o coração do mundo e a pátria do Evangelho, e na ocasião, aquele que nasce em Lisboa, lisboeta,
o português me corrigiu, James. Poderia ter sido em Portugal, poderia ter sido na Argentina ou no Uruguai, mas por que foi aqui no Brasil? Por que o Brasil se tornaria esse celeiro? Em um determinado momento, vai narrar Humberto de Campos, dentro desta obra, que Jesus, o governador espiritual da terra, ele estava muito preocupado, porque o teu evangelho não floresceu na Palestina, na Galileia, no Oriente Médio, na faixa de Gaza que vocês conhecem hoje, e que se tornou celeiro de guerras santas. E aí, o governador Cristo chama Elio, que mais tarde é este grande governador do Brasil, o irmão Ismael, junto com Elio, e ele diz assim: Elio, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da terra. Jesus, o governador da terra, ele tinha os diretores espirituais da terra que tratava de assuntos sociológicos, de assuntos humanitários do ponto de vista espiritual. Meu coração se enche de profunda amargura, vai dizer Jesus, vendo a incompreensão dos homens que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida como o povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhe que se amasse Elio. A minha proposta com o evangelho era que todos se amassem Elio, mas olha o que estão fazendo com o meu evangelho. O meu evangelho não conseguiu ter raízes profundas no velho mundo. E Jesus, num plano espiritual, reunido com a plede de diretores espirituais, estavam tentando resolver o problema de todos nós, não é? Porque o Cristo e esses diretores espirituais são espíritos vamos dizer assim, são co-criadores de plano maior. São espíritos altamente evoluídos e que um dia, certamente, todos nós estaremos nesse estágio em que esses espíritos já se encontravam, não é? Por toda parte, a luta fratricida como o povo, recomendo-lhe que se amasse como irmãos e vejo em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caim, desvalidos. E aí, Jesus diz assim: Elio, perguntou ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito, do qual se enxerga um futuro promissor para a implantação do evangelho, do meu evangelho no infinito, o símbolo da redenção humana. E Elio, o que eu vou dizer a vocês não está no livro Brasil, Coração do Mundo, mas é a minha análise, não é? É o meu ponto de vista dentro dos estudos que eu já fiz sobre Brasil, Coração do Mundo, os estudos sobre a história e a sociologia, sobre as obras da história universal. Quando esses espíritos se reuniram no plano espiritual e que Cristo perguntou a Eli, onde é que nós poderemos agora transplantar o evangelho, o meu evangelho, eu tenho uma sensação que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, no ano de 1500. Só que, aí entra a minha análise, só que o Brasil foi descoberto aonde? No estado da Bahia, não é? Estamos levando vantagem. Em Porto Seguro. Na minha análise, pelo que eu já estudei, eles se reuniram no plano espiritual e vieram antes do Brasil ser descoberto. Essas entidades espirituais, pergunta Elio, Jesus é Elio, em uma terra nova promissora. Que terra nova promissora é essa?
eram as Américas, o continente americano, que antes do Brasil ser descoberto, aqui tinha uma comunidade de 7 milhões, eram 7 milhões de índios que viviam no território brasileiro, aonde vocês conhecem aqui em Salvador, toda aquela parte da Avenida 7 de Setembro, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho, vocês sobem o Pelourinho, ali a praça onde tem a igreja de São Francisco, Praça Castro Alves, Avenida 7 de Setembro, Carlos Gomes, Campo Grande, Corredor da Vitória, Ladeira da Barra, Porto da Barra, Farol da Barra, Sentindo, Ondina, toda aquela região era habitada por comunidades de tupiniquins e guaranis. Tupiniquins, em toda essa região que eu falei, e Itaparica era habitado por grandes comunidades de índios guaranis. Hoje, onde você vê, ali eram grandes comunidades de locas gigantescas, e nós tínhamos uma população de 6 milhões de índios que viviam nesse território brasileiro. Então, quando o Cristo, junto com essa plebe de diretores espirituais, e que Cristo pergunta onde é nesse novo continente que nós vamos direcionar os portugueses para descobrir aonde nós vamos transplantar o futuro do nosso evangelho. E aí, eu cheguei a uma conclusão na minha análise, que Jesus veio a Porto Seguro no mundo espiritual e disse: é aqui que nós vamos começar, Cássia, a implantar a semente de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Então esses diretores estiveram antes da descoberta do Brasil. Estudando o livro, em épocas diferentes, Brasil, Coração do Mundo, a gente chega a essa conclusão. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, o anjo Ismael, porque cada um de nós temos um mentor espiritual. Como cada país tem o seu mentor espiritual, como por exemplo, a França, o mentor espiritual da França é Joana d'Arc. O mentor espiritual do Brasil é Ismael, o anjo Ismael. Esse anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, ele já vem lá desde as antigas civilizações hebraicas. Há mais de 5 mil anos que o anjo Ismael vem evoluindo até chegar aos nossos dias atuais. Ismael tem um diálogo com Jesus e diz o seguinte: Ismael, porém, não trazia no coração um sinal da alegria, seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. O governador do Brasil estava amargurado no século XIX. E aí ele diz: Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios no território onde paira as vossas bênçãos de alegria. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericórdia acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Que lamentáveis acontecimentos eram esses? A escravidão. E que vamos fazer uma correção aqui publicamente. Não existe escravo, nós fomos escravizados. É diferente. Entre 1500, a descoberta do Brasil, até 1888, com a libertação dos escravos, as Américas, o nosso continente sul-americano, recebemos, todo o continente das Américas, nós recebemos 12 milhões de escravizados. Desses 12 milhões de escravizados, o Brasil, o território brasileiro, durante 350 anos, nós recebemos aproximadamente
3 milhões de escravizados, que saíam nos navios negreiros da costa da África, capturado pelos franceses, pelos portugueses, e durante esses 350 anos, com os navios negreiros que o professor Laurentino Gomes narra no seu livro Escravidão, nessa travessia entre o litoral da África ao porto de Salvador, que vocês conhecem, ao porto do cais do Valongo, que era o cais que hoje é conhecido lá como o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Durante essa travessia de 350 anos, 1.500.000 escravizados, morreram na travessia. Quando o tráfico estava na sua ascensão, e que era de forma ilícita, as fragatas inglesas, tentando acabar com o tráfico de escravos, teve um navio que iria ser aportado aqui em Salvador, e de Salvador levaria a carga para o Rio de Janeiro. Era um navio que transportava aproximadamente 400 escravizados, os nossos antepassados. Os nossos antepassados, todos nós. A fragata inglesa intercepta esse navio com 400 escravizados. Crianças, mães com crianças recém-nascidas, faixas etárias diversas, do Guiné-Bissau, de Angola, de todas aquelas cidades do litoral da África. E quando o comandante desse navio percebia que seria interceptado, ele dava a ordem: libera a carga. Liberar a carga era jogar os escravizados vivos, acorrentados, para o fundo do Oceano Atlântico. 150 pessoas era jogado vivo, amarrado nas correntes, para o fundo do Oceano Atlântico. Durante os 350 anos desse tráfico ilícito que iria tentar acabar no dia 13 de maio de 1888 e que continua e que ainda continua. Estamos comemorando 135 anos da Lei Áurea, mas a escravidão ainda continua. E que nós ainda estamos presos às nossas consequências kármicas que fizemos naquela época. E aí, iriam descobrir que a Baía de Todos os Santos, que vocês conhecem aqui, começou a surgir tubarões, e que esses tubarões só eram encontrados no litoral da África. E os historiadores da época estavam querendo saber por que esses tubarões que eram encontrados lá no litoral da África, a 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros de distância daqui para lá, estava sendo encontrado aqui na Baía de Todos os Santos, como também na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E eles iriam chegar a uma conclusão: que esses tubarões acompanhavam os navios de tráfico, porque sabiam que iriam ter carga humana viva para ser comida pelos tubarões. Esses tubarões, cardume enormes, acompanhavam os navios negreiros porque sabia que em qualquer momento iriam jogar as pessoas vivas para ser comida pelos tubarões. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, albatroz, albatroz, albatroz. Ele vai escrever um poema com 256 estrofes, que é Castro Alves. E Castro Alves escreveu o poema O Navio Negreiro, ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, essas pobres criaturas. A gente estava assumindo um compromisso kármico. E aí,
o diretor espiritual do Brasil, Ismael, descreve essa cena tétrica para o Cristo e o que nós podemos fazer. Ismael, diante do que eu apresentei a vocês e que eu comentava com Raimundo, que todos nós, até Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, tinham os seus escravizados. Todo mundo não tem o seu celular? Todo mundo tem um celular. Naquela época, todo mundo tinha os seus escravos. Os escravizados tinham outros escravos. E o que aconteceu? O que ele diz assim: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que foram confiados. Ismael, ele fica aterrorizado com o que os franceses estão fazendo. Os holandeses fizeram aqui na Bahia, e que está narrado aqui no livro Brasil, Coração do Mundo. Maurício de Nassau, por pouco, o nosso estado, o Nordeste, seria uma grande colônia holandesa, por conta de Maurício de Nassau. Mas havia um planejamento no plano espiritual para dar um novo rumo à humanidade. E aí, Ismael, o governador espiritual do Brasil, pergunta: mas mestre, mas por que tanto sofrimento desses escravizados que construiu a etnia, a identidade nossa? As colônias espirituais que estão ao derredor do nosso território brasileiro, colônias espirituais com identidade dos pretos velhos, desses grandes terreiros de Umbanda que são projetados no plano espiritual. No dia 13 de maio de 1988, Cássia, eu estava em uma reunião mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos. Era sexta-feira, 13 de maio, uma sexta-feira, o dia da reunião mediúnica do Humberto de Campos. O Brasil era feriado nacional. E na reunião mediúnica houve 3 comunicações de 3 ex-espíritos de escravizados e 2 comunicações de 2 senhores de engenho. E eu, na qualidade de doutrinador, dialogador, as 3 primeiras comunicações dos espíritos de escravizados dizia: eu ainda me sinto acorrentado. 100 anos na linha do tempo. Na Terra, 100 anos é muito tempo, mas no mundo espiritual, o espaço e tempo é outro. 100 anos após, eles ainda sentiam-se escravizados. E por último, a comunicação daqueles 2 senhores de engenho, o espírito, dizendo que ainda sofria a perseguição. Portanto, muitos de nós que estamos hoje, no dia 12 de junho, do século 21, 2023, muitos de nós ainda estamos presos ao passado. Tem pessoas que estão no presente, mas a mente está presa no passado. Portanto, meus queridos irmãos, quando Humberto de Campos vai apresentando a história espiritual do Brasil, ele está querendo revelar que há um projeto futuro para a humanidade a partir do nosso território, da missão espiritual de cada um de nós. A Revolução Francesa, que é um dos capítulos abordado dentro do livro, esse capítulo aí eu tenho assim, uma identificação muito forte. Vocês sabem o que é déjà vu? Sabe o que é déjà vu, senhores internautas? Déjà vu é aquela sensação de dizer assim: eu tenho uma sensação que eu já vivi essa experiência.
No dia 14 de julho de 1989, eu trabalhava num banco aqui em Salvador. Se comemorava o bicentenário da Revolução Francesa, era 14 de julho de 1989, 200 anos da Revolução Francesa. Eu me lembro que eu entrei num estado de nostalgia profunda. Eu me lembro, Cássia, quando o Brasil jogava com a França e que tinha aquele atacante da seleção francesa, Michel Platini, e que eram as quartas de finais daquela Copa do Mundo. Eu disse aos colegas do banco, eu disse, olha, eu sou brasileiro, mas eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa com a França, e quem vai ganhar essas quartas de finais é a França, e o Michel Platini vai marcar o seu gol. E não deu outro. A França ganhou e eu fiquei feliz da vida, e os meus colegas quase me batem. Eu comecei a comprar disco de Chazanazur, aquele cantor Chazanazur, Edith Piaf. E meu pai me perguntava, James, por que você tem esse sentimento de nostalgia com a França? Humberto de Campos, como Luciano dos Anjos, em outro livro, Eu Sou Camille Desmoulins, como um próprio artigo publicado na revista O Reformador, alguns anos atrás, por Divaldo, ele vai dizer que durante o século XX teve uma reencarnação em massa de ex-espíritos que viveram na França, que agora está reencarnado no Brasil, e muitos se tornaram espíritas. E que a Revolução Francesa fazia parte deste grande projeto de modificação para o cenário mundial. E aí chega o dia, após a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, Maria Antonieta é decapitada, Luís XVI é decapitado, o jornalista Camille Desmoulins mais tarde é decapitado, Robespierre é decapitado. Entre 1789 a 1790, 40 mil franceses foram decapitados. Pouco tempo depois, Kardec, 60 anos depois, Kardec publica o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que por trás desta história que nós conhecemos, existe outra história que nós não conhecemos. E que o livro Brasil, Coração do Mundo é apenas a ponta de um iceberg. Porque eu sempre comento que atrás da história de cada um de nós existe outra história que nós não conhecemos. Eu comentava com Raimundo que eu morei aqui no IAPI durante o período da minha vida. E aqui tinha um terreiro de Umbanda aqui no final de linha do IAPI. Eu me lembro que eu fui convidado junto com um dos diretores da Federação Espírita da Bahia. E ao entrar nesse terreiro de Umbanda, o preto velho se manifestou usando aquele charuto enorme, aquele cajado na mão, falando o Urubá, que é um dialeto africano. Eu estava usando camisa social, estava todo mauricinho na época. Eu e outro diretor da Federação Espírita, quando aquela entidade incorporada no médium se aproximou da minha pessoa e disse: é um prazer em receber Vormicer em nosso terreiro. Esse terreiro ficava ali no lado da Igreja São Paulo. Você descendo ali a Igreja São Paulo,
Ali tinha o local do nosso amigo Dino, que tinha esse terreiro de Umbanda, mas a gente fazia palestras falando sobre a vida de Allan Kardec, porque Dino convidava a gente para falar, isso em 1993. É um prazer receber Vornicê, se referir à minha pessoa e a outro companheiro nosso. Receber duas pessoas ilustres em nosso terreiro é muito bom. Só que este preto velho, ele não me via nessa minha personalidade, Cássia, de James Ney. E não via o outro companheiro nosso na sua atual personalidade. Ele nos via a penúltima, eu digo, no meu caso, a penúltima a reencarnação que eu tive. E ele descreveu e disse assim: é um prazer receber dois padres dentro do terreiro de Umbanda. Aí eu corrigi o preto velho dizendo o seguinte: eu não sou padre, eu sou espírita. Eu vou até beber água. Eu não sou padre, eu sou espírita. Mas você está vestido com a bata de padre, você e o outro, e ainda acompanhado por um padre. Acho que eu já lhe contei isso, não já, Cássia? Há muitos, eu conheço Cássia desde o século XIX. Ele me via como a minha penúltima encarnação, a pessoa, como padre, como jesuíta, que escravizava, que catequizava, fazia lavagem cerebral nos índios e nos escravizados, e que eu comentava com Raimundo, lá embaixo, um exemplo. Seu nome era Badoué Memere Dometé. Badoué Memere Dometé é um nome africano. Quando você era tirado das suas raízes, das suas origens, como Badoué Memere Dometé era o seu nome lá nas tribos da África, e quando chegava aqui, o seu nome mudava, era Antônio, era José Antônio dos Santos da Silva, assumia o nome português. E esses jesuítas faziam lavagem cerebral na cabeça dos... E muitos desses ex-jesuítas, padres, reencarnou em várias partes do Brasil e se tornaram o quê? Espíritas. Para trabalhar em um novo projeto, divulgar o espiritismo sem nenhuma mácula, sem nenhum ruído na comunicação, reviver o cristianismo do Cristo na Terra. E todos sabem que o Brasil hoje é um celeiro que envia o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, este cristianismo redivivo. O Brasil se tornou o maior número de espíritas do mundo, e que hoje existem vários grupos espíritas espalhados pelo planeta Terra, e que a maioria são oriundos do Brasil. Então, quando Tiradentes vai narrar Humberto de Campos, Tiradentes é esquartejado porque na realidade ele estava querendo acabar com a ditadura da monarquia portuguesa. Eu não assisti o velório da princesa... Como é o nome da princesa? Hein? Elizabeth. A rainha Elizabeth, ela desencarnou esse ano. Eu pensei que ela ia viver mais 150 anos, porque ela era... Toda a construção daquela pompa foi construída
com mão de obra escrava. A riqueza de Portugal foi construída com a mão de obra escrava. E Tiradentes não aceitava esse tipo de situação e quis acabar esse vínculo entre a coroa portuguesa e o Brasil, que o Brasil poderia se tornar independente. A independência do Brasil começou com o ato de movimentação em Minas Gerais, e que abafaram o caso, mandando prender os revolucionários, e um deles iria ser um exemplo para que ninguém viesse a fazer mais, Tiradentes. Ele foi esquartejado 100 anos antes de 1822. E quando chegou 100 anos depois, na linha do tempo, Dom Pedro vai dar o grito de independência. E fazendo uma correção, a independência do Brasil não começou lá no Ipiranga. A independência do Brasil começou na cidade de Santa Amaro da Purificação, na Câmara dos Vereadores. A Bahia foi que deu o grito de independência do Brasil, no dia 2 de julho. E quando Dom Pedro levanta a voz e diz: independência ou morte, quem estava ao lado, o espírito, a entidade espiritual que estava inspirando a Dom Pedro a dar o grito de independência, quem adivinhar vai ganhar uma passagem para conhecer a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Eu dei a dica. Vai narrar Humberto de Campos que quando Dom Pedro, inspirado por uma pleide de espíritos idealistas, porque socialista na terra, socialista no mundo espiritual. Se você foi sindicalista na terra, você vai continuar sendo sindicalista no mundo espiritual. Se a Cássia era evangelizadora, educadora, professora na terra, professora no mundo espiritual. Oscar Niemeyer, ele desencarnou com 105 anos, se eu não me engano, foi 100 anos, Oscar Niemeyer. Arquiteto na terra, arquiteto no mundo espiritual. Doutor Elcimar Coutinho, geneticista na terra, geneticista no mundo espiritual. Nós não perdemos, você transfere de domicílio. O nosso domicílio físico, ele é transitório, é no corpo físico, mas retornaremos para o nosso verdadeiro domicílio, que é o mundo espiritual. Então, aqueles ex-idealistas revolucionários que buscavam a liberdade do Brasil, essas comunidades de espíritos, dentre eles Tiradentes no mundo espiritual, junto com outros espíritos idealistas que tinham desencarnado vítima da perseguição da coroa portuguesa da época, é o espírito de Tiradentes que chega ao lado de Dom Pedro, inspira Dom Pedro a dizer: independência ou morte. E o resto da história vocês conhecem. E ele encerra o livro, este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando do futuro do Espiritismo. O que será do futuro do Espiritismo? O que nós estamos realizando. Vocês perceberam que irmão Benedito, né? Benedito com 2 I, Benedito. Em 1873, o espírito Benedito, há 150 anos atrás, entre 1873 e 2023, esta casa, 150 anos, havia um projeto espiritual
há 100 anos, há 150 anos, há 100 anos atrás. E que nós nos tornaríamos os divulgadores da doutrina dos espíritos. E o que nós estamos fazendo na atualidade, no presente, com o advento da doutrina espírita, para que amanhã a gente possa colher os bons frutos. Você vai lembrar, Cássia, aqui mesmo nesta casa, no Cetrasc, uma das jornadas espíritas que foram realizadas aqui no Cetrasc, eu me lembro, eu tenho uma boa memória, eu me lembro que teve um evento que nós fizemos aqui no Cetrasc naquela época, que era o aniversário do Livro dos Espíritos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o Movimento Espírita, comemorado em 98 aqui no Cetrasc. Eu me lembro que eu fiz uma citação da pedagoga Cineira Pinto, e Cineira Pinto dizia: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Lembra desse cartaz que a gente colocava ainda na época do cartaz? O último capítulo deste livro, o futuro do Espiritismo depende, está em nossas mãos. A construção. O Brasil tem essa missão espiritual, sim, mas a gente pode se comprometer. E se a gente fracassar, vamos ter que responder pelas nossas ações. Eu comentava com Cássia que o Espiritismo no Brasil está, aliás, ainda passando pelo teste de fogo. A pandemia de 2020, o Covid sacudiu as estruturas sociais do planeta Terra. O planeta entrou em lockdown. As casas espíritas que viviam lotadas, houve um esvaziamento. Muitas fecharam. Algumas tiveram que ressignificar os seus trabalhos. Aqueles continuadores idealistas seguraram na alça do caixão e deu continuidade. Mas Jesus iria dizer, através dessa obra notável, que o Evangelho de Jesus, ele é imortalista. O Evangelho de Jesus, ele é eterno. E muitos de nós estamos vivenciando na atualidade uma das suas parábolas, que é a parábola da porta larga e da porta estreita. E que esta parábola foi colocada em prática no início da pandemia. Vamos ver quem é que vai passar pela porta larga, que é a facilidade do mundo de César, e a porta estreita, que é a renúncia de você mesmo em busca do seu autoconhecimento. Portanto, meus queridos irmãos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como é que está sendo o nosso comportamento na sociedade? Como é que está sendo o comportamento cristão? O Brasil, coração do mundo, não é só os espíritas, não. Somos todos nós. Todos. Todos que pregam o Evangelho estão comprometidos. Especialmente os espíritas, que têm maior responsabilidade. Sabe por quê? Na frase de André Luiz, meu amigo, André Luiz tem uma frase que diz o seguinte:
Os espíritas são os milionários da felicidade. E por que você é milionário da felicidade? Por que nós somos os milionários da felicidade? Responde André Luiz. Os espíritas são os milionários da felicidade porque eles detêm o conhecimento transcendental da imortalidade da alma. Tem um conhecimento mais lúcido, mais claro da realidade do Cristo na Terra. Portanto, muito será cobrado. Como é mesmo o resto do texto que eu esqueci? Muito será cobrado o quê? Eu vou até beber água. Muito será cobrado aqueles que muito... Eu não estou ouvindo. Muito será cobrado daqueles que muito receberam. Você entendeu agora porque há muitos na tribuna espírita que eram ex-jesuíta e que está agora frequentando o Centrasp? O Brasil, o futuro do nosso país, o futuro da humanidade, depende da mudança ética e moral de cada um de nós. Porque é muito fácil dizer assim: o planeta Terra é um planeta de provas e de expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Só que existe um detalhe: estamos nos primeiros segundos de um mundo em regeneração. O mundo vai se regenerar por completo no dia em cada um de nós realizarmos a nossa verdadeira revolução. Revolução no mundo íntimo, a revolução como amor. O mundo vai se regenerar no dia em que acabar a desigualdade social. No dia em que a política do planeta seja apenas uma única só. A política da fraternidade, da compreensão, da benevolência, do amor próximo. Vocês têm ideia de quanto é que é o PIB, o Produto Interno Bruto do planeta Terra? Vocês têm ideia de quanto é que é o PIB? É o faturamento do Brasil, Produto Interno Bruto. O nosso Brasil, a nossa pátria mãe, que a gente está falando do Brasil, coração do mundo. O Brasil na atualidade tem 215 milhões de seres humanos. Eu estou falando do Brasil, daqui a pouco eu vou falar da mãe Gaia do planeta Terra. Sabe quanto é que é o PIB, Produto Interno Bruto? Se nós temos 215 seres humanos habitando o território brasileiro, a pátria brasileira, é de trilhões e trilhões de dólares. Esse dinheiro, o Produto Interno Bruto, acabaria com a pobreza e a desigualdade social do Brasil. E por que não acaba? Está lá no 3º capítulo do livro dos Espíritos, as leis morais da vida. E entre eles há um capítulo que fala da desigualdade social que está ligada ao egoísmo humano. Então, a pobreza e a desigualdade social já era para ter desaparecido. Não desapareceu por conta do nosso egoísmo. Agora falando do Produto Interno Bruto do planeta Terra. O planeta tem 8 bilhões de seres humanos. E você sabe quanto é que é o PIB do planeta Terra? 4 trilhões. Multiplique 4 trilhões vezes 10. Acabaria com a pobreza, a desigualdade, a miséria da África. Por que eu recebi, Raimundo, um contato? Você mora no Brasil? Sim. E hoje, você com tradutor, eu não falo inglês, mas eu estava usando o Translate, o tradutor, e eu estava conversando com uma pessoa de outra nacionalidade. Você mora no Brasil? Sim. Você quer... O Brasil é uma região que tem muitas joias, muitos diamantes.
Você quer ser representante meu aí no Brasil? Eu senti um cheiro de alguma coisa errada no ar. Eu disse, estou fora. O mundo vai se regenerar no dia em que você, cada um de nós, se regenerar. O mundo se tornará mais ético no dia em que a gente entender que o Evangelho de Jesus é uma proposta ética, moral e socialista. Na acepção da palavra, o socialismo cristão apresentado por Leon Denis no livro Espiritismo e Cristianismo. Brasil, coração do mundo. E que esse grande projeto do CETRASC, como eu falei aqui, Raimundo, começou há 150 anos atrás, 150 anos depois, 1873, 12 de junho de 2023, 150 anos. Muitos da equipe do irmão Benedito estão reencarnados aqui. Não é isso, meu amigo? Muito será cobrado no CETRASC aqueles que muito receberam investimentos no mundo espiritual. Gratidão, muita paz. Agradecer ao companheiro James. Eu acho que essa noite nós tivemos mais do que uma apresentação de uma obra. Acho que gera uma reflexão para a gente sobre a importância de nós compreendermos o nosso processo histórico e social e quanto disso tem impacto na nossa vivência espiritual.